O Zé Flávio Júnior diz aqui: sou fã do professor e santista como ele, e queria fazer uma correção. Vila sempre diz que Bolsonaro só participou de um debate em 2018, mas o líder da Caterva foi em dois. O da Band e o da Rede TV, onde foi humilhado pela maravilhosa Marina Silva. Santos, sempre Santos. Essa, pode ser, desculpe então se ele foi TV, esse também da Rede TV, mas é isso. E isso acabou salvando, porque ele não é o métier dele conseguir expor as ideias e nem tinha programa, né? Infelizmente. Será que é por isso que ele não tá mais vindo aqui? Não quer mais vir aqui? O Gustavo Er diz aqui: boa noite, Vila. Você acha possível criar planos de Estado no Brasil e não só plano de governo? Passei a me interessar por história do Brasil por sua causa. Muito obrigado pelo trabalho incansável e importantíssimo nesse momento. Um adendo. História do Brasil é algo que a gente não estuda no Brasil. Falta realmente. Plano nosso, desde a época do JK, né? Tinha o plano de metas, né? Depois tivemos aí plano trienal no governo Goulart, e no regime militar teve o PAEG, depois teve o primeiro plano PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo, o terceiro. Quer dizer, nós tínhamos uma tradição de planejamento quando o Brasil cresceu muito. Porém, nós perdemos essa capacidade e hoje não temos, inclusive nem tem Ministério do Planejamento, que foi incorporado pelo Ministério da Economia. Nós tínhamos Ministério do Planejamento. Isso foi um erro, porque é igual uma empresa que se não planeja, ela fecha, né? Como é que ela tem que ter um planejamento de objetivos que são traçados. As empresas trabalham assim, governo idem, né? Você precisa ter um projeto para o país, um plano, para saber como é que você vai alcançar determinados objetivos. Você não vai fazer uma estrada por fazer, você tem que pensar que o ponto final dessa estrada é numa região X, por exemplo, uma ferrovia, e ali você vai desenvolver, naquele polo econômico, um conjunto de atividades. Aí você vai precisar de escola, saneamento básico, vai precisar de hospitais e assim por diante. É o que falta plano. O Romano BH manda aqui: Caterva, Orcrim, sacanagem do Flow, o Vila está perdendo a live do presidente. Acho que ele é o único fora da gadosfera que assiste. Qual o maior absurdo que você vê nessas lives? Eu acho que é utilizar o espaço público como espaço privado, porque eu não sei qual é o estatuto daquilo, se é privado ou é público. É no canal privado dele, mas ele usa recursos públicos. Ele está num prédio público, funcionários públicos, a eletricidade é pública, tudo aquilo. Isso não pode. Mas foi passando, ninguém falou nada, infelizmente. O lado bom é que essa comunicação direta com a internet. É legal, tipo... Por mais que ele fale merda, é legal que um presidente tenha essa postura. Isso é algo que eu acho legal o próximo presidente copiar. Vamos ver como é que vai acontecer. Vamos aguardar. O Carlos Eduardo 07 diz: Marco Antônio Vila, qual a sua opinião sobre a volta da monarquia aqui no Brasil com a restauração da Casa de Orleans? Porque eu sou monarca, né? Então quero a monarquia. Eu acho que isso foi, né? Isso é 1889. Naquela conjuntura, você pode discutir, e eu discuto em alguns livros, se a república era avanço ou não, lá em 1889, quando cai a monarquia. Agora, hoje, né, quase 150 anos depois, essa questão não se coloca, né? E é isso, é um saudosismo daquela época. E precisa ver que a monarquia combinou com a escravidão, né? A escravidão terminou um ano antes da república. Né? Entendi. Ele continua: você conversaria com os príncipes imperiais do Dom Bertrand ou Dom Rafael? Nossa. Igor e Monarque, chamem o Eduardo Gomes da TV Imperial no Flow, please. Não conversaria pelo seguinte, nada contra, mas eu não sei, eles se autoproclamam sucessores do trono. Eu posso também dizer que eu sou sucessor do trono do Brasil e crio a dinastia, a Vila I. Então, eu acho que isso daí é absolutamente irrelevante. Quando o cara tá em 2021 se preocupado com sucessão de trono, o cara tá na época errada eu acho. Então não dá. Nós temos grandes pessoas aqui no Brasil, isso que eu acho que a gente precisa sair desse tempo sombrio, para sair. Acho que na hora que a gente der um passinho legal, aí a coisa vai. O Maion diz: salve família. Professor, fiz engenharia física na UFSCar. UFSCar, eu dei aula lá há 20 anos. Me arrependo de não ter puxado matéria do departamento de História com você nos meus créditos extras. Como você acha que devemos reformar as escolas básicas do país para tornar o Brasil um país inclusivo e não extrativista? Legal isso aí. Olha, bacana. É copiar as boas experiências. Copiar no sentido de ampliar as boas experiências que tem prefeituras e estados. Nós temos prefeituras, e agora esses exames do Enem, por exemplo, no Piauí, o pessoal fala, como no Piauí? Mas tem exemplos fantásticos. No Ceará,
exemplos fantásticos. Tem exemplos no interior de São Paulo. Então é copiar no bom sentido os bons exemplos, espalhar os bons exemplos, os bons educadores, experiências em prefeituras super legais, em estados, para o Brasil. Aí precisa ter um ministro da Educação que vista a camisa de falar, olha, nós temos no Brasil quantos analfabetos funcionais? Alguns falam em 35 milhões. Nossa. Pessoas, né? Que realmente não é que só que sabe mal assinar o nome, que não lê um texto de 16 linhas. Vamos acabar com isso? Será que em 4 anos a gente não entusiasma o Brasil e acaba com isso? Você imagina, juntar tudo, sindicato, partidos, igrejas, falar, olha, daqui 4 anos no meu governo não vai ter um analfabeto. Pode ser que ele leia com dificuldades, mas ele vai saber escrever o nome e vai saber, ao menos, ler, entender um pouquinho de um panfleto, de alguma coisa, de alguma informação. Puxa vida, a gente poderia falar assim, no Brasil não tem mais analfabetos. Pô, isso seria... Mas aí precisa ter aquela garra, aquela disposição, precisa ser aquele ânimo, aquela coisa que o Brasil perdeu, né? Que nós tínhamos em certo momento, que era essa coisa, esse entusiasmo. O otimismo, palavra, né? E aí precisa ser otimista. Precisa ter esse entusiasmo. O que falta é entusiasmo. Parece que está todo mundo com esse baixo astral e com essa violência, com esse ódio. Isso Eu não confesso resolve que nada. violência e ódio eu não tenho, mas baixo astral... Não, a gente fica, a gente não vê saída, mas eu acho que dá sim, vamos fundo. E é legal, realmente muita gente da área norte, ele sabe, a área norte eram os cursos de engenharia, vinham na área sul, onde eu dava aula, e teve muita gente de engenharia que fez disciplinas optativas lá. O Monark 2022 mandou aqui. Fala, professor, qual a opinião do senhor sobre o atual posicionamento da Jovem Pan, com quase todos os seus comentaristas que apoiam o governo? Você acha que é Jovem Panos agora? O Tutinha só pensa na audiência? Aí fica chato eu falar, é deselegante, sinceramente. Mas Porque eu trabalhei lá e eu não vejo e não assisto. Só sei que acontece o que as pessoas me falam. Mas eu não fica chato eu emitir. Sabe que eu entendo um pouco o posicionamento da Jovem Pan? Hum. Porque no mundo onde tá todo mundo batendo no Bolsonaro, você ser um veículo que... Mas as abre TVs, pro o outro SBT não bate, o Record não bate, a Rede TV não bate, a maior parte das rádios não batem. Você vai no interior, meu Deus, você não sabe o que é o interior é de arrepiar os cabelos. Agora ela tem a posição dela, Só que tudo bem. o meu argumento é que o não tem SBT nada. e essas todas, elas não têm uma influência na internet tão grande quanto a Jovem Pan. Pra mim, das mídias antigas, ela é uma das mídias que mais está jogando jogo moderno atualmente, ou seja, tem uma presença na internet. E aí eles apoiando o Bolsonaro, não estou discutindo o mérito dessa parada, só discutindo o mérito comercial, talvez. Eles apoiando o Bolsonaro, talvez eles ganhem um público que se sente órfão numa mídia que é cada vez mais anti-bolsonarista. Com relação à questão da Jovem Pan, fica muito chato, seria deselegante.